Boa tarde, senhoras e senhores, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos. Vamos dar início agora ao último ciclo. Vamos dar início agora ao último ciclo deste ano. Como é costume, cabe ao presidente da casa iniciar cada um dos ciclos. Tivemos 10, esse é o último. De modo que eu estou aqui na posição ambígua de fazer a abertura da palestra, dessa 10ª palestra do ano, e ao mesmo tempo ser o orador da mesma. Vou tentar me desincumbir das duas funções pela ordem correta, ou seja, estou falando agora como presidente, abrindo esta sessão e comunicando para o início que este ciclo deveria ser e será coordenado pelo acadêmico Merval Pereira, que, não se encontrando no momento no Brasil, passou a coordenação desta sessão ao acadêmico Antônio Carlos Sequim. Por enquanto, ainda sou o presidente que fala. O Sequim fará depois a apresentação do orador do dia. Tivemos um ano rico em matéria de palestras, como muitos dos que aqui estão presentes, eu reconheço as faces de muitos, puderam acompanhar, quase que eu diria, uma por uma das palestras que foram feitas. Resumindo muito, tratamos aqui dos problemas capitais, da crítica literária, da ficção literária, da poesia, da literatura de autoria feminina. Debruçamos sobre as novas linguagens do século XXI, muito recentemente, uma palestra muito interessante. Lançamos novos olhares sobre filosofia, a ética, a economia. Discutimos a teoria da interpretação, reverenciamos a memória de alguns acadêmicos e o centenário de outros. E chegamos, por fim, no dia de hoje, com a rememoração, não é a comemoração, a rememoração da Grande Guerra, porque faz 100 anos, precisamente, que essa guerra, que mudou a história da humanidade, se iniciou. Com essa breve recordação do caminho percorrido, creio que podemos chegar ao entendimento de que, pelo menos para nós da academia, foram momentos de grande prazer intelectual trazer aqui e ouvir representantes da intelectualidade brasileira de todos os cantos do país sobre os temas tão relevantes que acabo de mencionar. Hoje, portanto, vamos tratar de um tema que está intitulado como Os Poetas da Guerra. Passo, então, a palavra ao coordenador desta sessão para que faça o que tem que fazer, a apresentação do orador. Boa tarde, senhoras e senhores acadêmicos, senhoras e senhores, amigos da academia. Com muito prazer, abrimos, em substituição ao acadêmico Merval Pereira, que é o coordenador da série, este derradeiro ciclo da ABL, intitulado, né, Um Século de Guerras, e a conferência de hoje se intitula Os Poetas da Guerra, e está a cargo do acadêmico e presidente da ABL, Geraldo Holanda Cavalcante. Geraldo, diplomata de carreira, serviu Washington, Genebra, Moscou, Hong Kong, foi embaixador junto à Unesco em Paris, no México, e junto à União Europeia, em Bruxelas. Em 1996, foi eleito secretário-geral da União Latina, organismo internacional destinado à preservação das línguas e culturas dos povos de origem latina, com sede em Paris.
Em 2000, regressou ao Brasil, sendo eleito para o Pen Club do Brasil, do qual tornou-se presidente entre 2004 e 2007. Foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, cadeira 29, em 2010. Foi tesoureiro em 2011, secretário-geral em 2012 e 2013 foi eleito presidente. Ele é sócio correspondente estrangeiro da Academia das Ciências de Lisboa e recebeu este ano a Medalha de Honra da Sociedade Portuguesa de Autores. Poeta, tradutor de poesia, ficcionista, ensaísta, memorialista. Geraldo Holanda Cavalcante desejou a apresentação que eu acabo de fazer de um currículo bastante resumido e eu diria até mesmo lacunar. Por isso, atendendo ao seu explícito desejo, eu não vou dizer aqui que ele ganhou um prêmio internacional como tradutor de Eugênio Montale, que ganhou o prêmio Paulo Roney da Fundação Biblioteca Nacional, o prêmio de tradução também com Cântico dos Cânticos da ABL, quando ainda não era, evidentemente, acadêmico, e tampouco eu direi para vocês que ele foi finalista do prêmio Jabuti com o livro de contos Encontro em Ouro Preto. Ouçamos, então, Geraldo Holanda Cavalcante. Muito obrigado, Antônio Carlos Sequim. O Poeta e a Guerra. Esse é o título da palestra que me foi dada, encomendada pelo organizador dos ciclos deste ano. No contexto de um ciclo que rememora os 100 anos de início da Primeira Guerra, só poderia significar uma coisa: os poetas ingleses que nela se notabilizaram, estando a expressão poetas da guerra na crítica literária praticamente a eles circunscrita. Principalmente a Rupert Brooke, Wilfred Owen, Siegfried Sassoon, os mais conhecidos, mas também a John McCrae, Alan Seeger, Lawrence Bennion, Edward Thomas, William Hodgson, MacLeod, Meg Seaton e outros. Se tomássemos o inventário estabelecido por Abigail Renault no seu livro com o título Poetas da Guerra, e alguns outros mais, codificados pela crítica historiográfica. No entanto, alguns dos poemas sobre guerra, mais conhecidos ou vigorosos, referem-se não especificamente a de 14, mas à guerra no seu sentido mais amplo, e não foram escritos por poetas soldados, como ocorre por parte de muitos dos acima mencionados, dos ingleses, mas por poetas civis, longe dos campos de batalha, com uma experiência vicária dos seus desastres. Decidi, assim, ampliar o escopo desta palestra e falar de O Poeta e a Guerra, e não de Os Poetas da Guerra, pelo que peço a indulgência do coordenador e a absolvição prévia dos que vão me escutar. No ano corrente, completa 100 anos do início daquela que passou a história como a Grande Guerra. A guerra que pretendia ser a que acabaria com todas as guerras, e não foi senão a primeira parte de uma grande guerra que teve, na segunda, sua continuação. A guerra não se comemora. Minhas palavras se resumirão a evocar o sentimento de alguns poetas sobre o fenômeno da guerra, em geral, embora salientando o caso especial de alguns poetas da Grande Guerra em suas duas partes. Morrer pela pátria já foi apanágio do poeta. Da Grécia e de Roma antigas, pátria de heróis, poetas e guerreiros. Homero, no século VIII a.C., não exalta especificamente a morte pela pátria, como farão muitos dos seus sucessores, mas na Ilíada, quando trata de combates, e nos episódios de luta que permeiam a Odisseia, apresenta como as qualidades excelsas do homem a bravura, confirmada na batalha, que não é apenas o lugar e o momento para demonstrar o heroísmo, mas a provação que testa a gama e a dimensão de sua capacidade física e de sua estatura moral. Não surpreende que o primeiro poema que exalta o sacrifício pela pátria, de que se tem notícia,
seja precisamente a de um poeta espartano, Tirteu, à época dos embates de Esparta com a Messênia, no início do século VII a.C. São de Tirteu os versos, e cito: para o homem de bons sentimentos, é bela morrer por seu país, lutando na linha de frente. O rapaz que morre, jovem e bonito na flor da idade, amado por todos, desejado pelas mulheres, resta invejado. Atravessado pelo ferro que o abate, e seu belo corpo resplandece na morte. Fim de citação. Diferentemente do guerreiro homérico, que lutava pela glória pessoal, o guerreiro hoplita lutava em falange, ombro a ombro, com os companheiros de batalha, peito a peito com o inimigo, escudo contra escudo, segurando a espada ou a lança pela glória coletiva. Conhecida é a imprecação das mães lacedemônicas aos filhos que partiam para a guerra. Aspas, regressa com teu escudo ou estendido sobre ele. Mas o verso mais conhecido e citado de louvor à morte pela pátria é, sem dúvida, o do poeta romano Horácio, no século I a.C., que começa com as palavras: Dulce et decorum est pro patria more. É doce e honroso morrer pela pátria. Tal tipo de poesia já teve seu momento. Surge esporadicamente em um outro poeta até o século XIX. O francês Fénelon, no século XVII, escrevia em Projet de Poétique ser a poesia, aspas, que elevou as coragens para a guerra e as moderou para a paz. O alemão Hölderlin, no século XVIII, no poema A Morte pela Pátria, glosa com entusiasmo o tema horaciano e escreve, cito: acolhei-me, ó, acolhei-me em vossas fileiras, para que eu não morra um dia de uma morte qualquer. Morrer inútil me causa horror, mas me faria feliz morrer sobre o altar da pátria. Poema que termina com os versos: continue a viver à luz das alturas, ó pátria, e não conte os mortos. Por ti, pátria amada, não tombou por terra um só homem demais. E o italiano Leopardi, no século XIX, escrevia: ó bem-aventurado desses tempos antigos, em que, para a morte, se dirigiam pela pátria céleres os batalhões. Tais sentimentos subsistem num ou outro poema do século XX, no entorno da Primeira Grande Guerra. Charles Péguy nos deixou um bom exemplo no poema-livro Ever, que concluiu em dezembro de 1913, meses antes de, no campo de batalha, dela tornar-se uma das primeiras vítimas. Aspas. Felizes os que morreram pela terra-mãe, desde, porém, que numa guerra justa. São palavras de Péguy. Ressalva com que aplaca seus escrúpulos católicos. E devia achar justo aquele em que veio a morrer, pois estava exortando sua companhia a não ceder nenhum palmo de terra ao inimigo no momento exato em que uma bala na testa lhe tirou a vida. Mas com a carnificina de 14, o patriotismo bombástico praticamente desapareceu, e a afetada aceitação do sacrifício pela pátria só continua a ser encontrada nos hinos nacionais e militares. Diga-o o hino nacional brasileiro. Nas guerras europeias, a partir do século XVIII, se a infantaria permanece a arma prioritária de combate, a cavalaria assume um papel estratégico para a preparação e a segurança do ataque. Na literatura ocidental, talvez o último grande poema a exaltar a morte em batalha tenha sido, precisamente, um hino de louvor à cavalaria, The Charge of the Light Brigade, ainda no século XIX. Como se sabe, o poema de Alfred Tennyson exalta a bravura da cavalaria britânica no ataque frontal à artilharia russa em posição inexpugnável no dia 25 de outubro de 1854, durante a Guerra da Crimeia, em obediência ao que tudo indica ter sido uma ordem mal entendida ou mal compreendida por Lord Cardigan,
comandante da brigada. É possível debater ter sido a intenção de Tennyson exaltar o valor da obediência cega às ordens superiores durante a batalha, o que parece exaltar o poema e foi tema de acaloradas críticas nas décadas que se seguiram à sua publicação. O que eu pretendo realçar aqui é que, conforme sabemos pelo testemunho de um seu sobrinho, o poema foi escrito em poucos minutos, por impulso, ao ler o poeta, Tennyson, num jornal, a descrição da Batalha de Balaclava. Não tem o imediatismo da poesia escrita por um soldado na linha de frente. Como quer que seja, foi considerado pelos inúmeros leitores que teve, logo em seguida à sua publicação, e tem até hoje, como uma exaltação ao sacrifício da vida pela pátria, mesmo se escrito numa poltrona, frente a quem sabe, uma lareira acesa. Ora, a carga da Brigada Ligeira, que forneceu o título ao poema, foi um dos mais desastrados episódios de guerra de que se tem notícia, quando 660 lanceiros foram mandados atacar o inimigo em condições de tal desvantagem que sabiam os que assim tiveram que obedecer ao comando estarem avançando para a morte. A carga fracassou, deixando um saldo de 156 mortos, 122 feridos e 335 cavalos destruídos. Se o poema tornou-se a bandeira dos belicistas, que não viam no soldado outra obrigação maior do que a de obedecer cegamente às ordens superiores, teve nos pacifistas um efeito devastador. A polêmica sobre a responsabilidade pelo desastre continuou por décadas. E em 1891, quase 40 anos após o evento, Rudyard Kipling escrevia um longo poema, a qual deu o título de The Last of the Light Brigade, uma terrível acusação a toda a Inglaterra pelo abandono em que deixou os poucos sobreviventes da carga, dando-lhes voz na forma de uma imprecação a Tennyson. You wrote we were heroes once, sir. Please write we are starving now. O senhor escreveu que uma vez fomos heróis. Escreva, por favor, agora que morremos de fome. Em sintonia, Ezra Pound escreverá mais tarde: Mortus sine patria não dulce e não decor. Continuando a citação. Caminharam olhando de frente para o inferno, acreditando nas palavras enganosas dos anciãos, e, então descrentes, voltaram ao lar da dissimulação, da infâmia, da usura, da mentira em praça pública. Fim da citação de Ezra Pound. Na história das guerras, nenhuma se apresenta com o maior espetáculo de futilidade de propósitos, de incompetência de condução e do sacrifício dos combatentes do que a Grande Guerra de 1914. A guerra para acabar com todas as guerras, como já citei, não terminou e teve a sua sequela na Segunda Grande Guerra Mundial, ela tampouco, com a perspectiva de ser a definitiva. Fez a Guerra de 14 a transição do combate de sabre e das cargas de cavalaria para o despropósito das trincheiras, das bombas de gás, da chuva de obuses e da carga de tanques. Mas, a despeito de toda essa estratégia preventiva, ainda é no corpo a corpo, com a baioneta engastada no fuzil, que os avanços territoriais se consolidam. E com eles, ainda há oportunidade para algum heroísmo individual. A Primeira Grande Guerra veio precedida de uma certa visão romântica que os fatos se apressaram em desiludir. Lembra aqui o romantismo negro das palavras de Marinetti no Manifesto Futurismo de 1909, aspas. Nós queremos glorificar a guerra, a única higiene do mundo, fecha aspas. Palavras que poderiam estar na boca também de seu compatriota e contemporâneo Gabriele D'Annunzio. E, do outro lado, o romantismo virginal de Hans Castorp nas palavras com que Thomas Mann encerra a Montanha Mágica.
referindo-se à sua morte sob os escombros levantados por um obus. E cito: do delírio dessa celebração da morte, dessa febre infernal que incendeia o céu, e neste fim de tarde chuvoso, surgirá um dia o amor. Fim de citação. A Primeira Grande Guerra foi fértil na produção de poetas, a maioria dos quais constituída de ingleses, como já vimos. Do que o novo estilo de combate viria a representar, pouco se tinha antevisão, e Rupert Brooke, talvez o maior dos poetas ingleses morto lutando, outros foram Wilfred Owen, Edward Thomas, John McCrae, podia, com certo cinismo, escrever da linha de frente a um amigo: Come and die, it will be great fun. Venha e morra, vai ser divertido. David Perkins, em sua A History of Modern Poetry, faz a distinção entre os poetas que ficaram em casa e os que entraram em combate. Nos primeiros, em geral menores, são comuns ainda os poemas exortatórios e a exaltação do sacrifício pela pátria. Já o poeta no front não fala de heroísmo. Fala, quando muito, do dever, que reconhece penoso, mas obrigatório moralmente. É o caso de Louis Untermeyer. Fala da solidariedade com os camaradas, lamentando estar num leito de hospital, longe de seu batalhão, que chafuda na lama das trincheiras, sob as balas inimigas. É o de Siegfried Sassoon, que teve forte influência na poesia de Wilfred Owen, de quem foi contemporâneo no leito de hospital. Ou pensa na inutilidade das flores, que as mulheres entregavam à janela dos trens aos que partiam, no caso de Owen. São muitos os poemas de Owen que falam dos combatentes que regressam ao país sem os membros, palavras dele, com os quais haviam partido, em cadeiras de roda, vendo com nostalgia passarem nos parques os jovens de sua mesma idade, 19 anos, exibindo atléticos portes. Com o desenrolar dos combates, vai-se o cinismo de Rupert Brooke, que logo estará escrevendo sobriamente, aspas, se eu vier a morrer, pense em mim apenas nisso, que há em algum canto de uma terra estrangeira que será para sempre a Inglaterra. Esse pedaço da Inglaterra, que por um tempo foi Rupert Brooke, ficou numa ilha grega, como a que abrigou o que havia sido antes dele Lord Byron, viajando para Lepanto na guerra pela independência da Grécia. Rupert Brooke, que Yeats considerava the handsomest young man in England, o mais belo jovem da Inglaterra, não tem o unânime reconhecimento obtido pelos outros poetas da guerra ingleses. Deixou 5 ou 6 sonetos, escritos no início da guerra, nos quais a crítica rigorosa encontra apenas sentimentos gerais de uma certa naivete, simplicidade. Brooke, como Byron, não morreu em combate, mas de septicemia a caminho de Galípoli, onde iria combater, e ficou enterrado na ilha de Skyros. Mas o sentimento dominante é, no fim, o que está expresso no poema Epitáfio, de Housman. Aspas, estamos mortos, porque não quisemos viver e desonrar a nossa pátria. Certo, a vida não vale grande coisa, mas para moços vale, e éramos moços. Fim de citação. Quem quiser rever esses e outros poetas da Guerra de 14, encontrará nas primorosas traduções feitas por Abigail Renaud, em 1942, farto exemplário. O livro, publicado pelos amigos do poeta, tem uma apresentação escrita por Carlos Drummond de Andrade. Nela diz Drummond, aspas, rigorosamente Abigail não traduziu os poemas, fê-los de novo. Tem a serenidade, a compassada beleza, o sentimento sútil da língua que há na poesia do nosso caro e esquivo poeta. Sutil, desculpe. Embora tragam a denominação da ilha de origem, a Inglaterra, eles combatem o trabalho, eles contam o trabalho, a melancolia, a coragem e a perseverança do homem, de qualquer homem, posto diante da vida incrível. E o que esse homem comum não pode exprimir, o poeta
mercê de sua aliança com as palavras, e por via de um secreto maquinismo, nos apresenta sob a espécie de um concentrado e patético lirismo, não apenas inglês, mas universal e humano. Louvando o tradutor, nosso grande poeta o que faz é desfazer da natureza diversa entre o poema do soldado poeta e o do poeta não combatente, que torna a guerra como tema poético, ou melhor, que toma a guerra como um tema poético, e não como a fonte irreprimível de uma revolta antibelicista. Babette Deutsch fez uma apreciação depreciativa dos poetas da guerra, da Primeira Guerra. Acha que mesmo nos melhores faltou real controle sobre o poema. E cita: eles estavam tão afrontados pelas iniquidades que pretendiam castigar, que confundiram os recursos técnicos que teriam contribuído para melhor expressar o que sentiam ardorosamente. Falavam como soldados e cidadãos primeiro, e só depois como poetas. Fim de citação. Isso pode ser dito dos poetas menores, mas não é certamente o caso de Rupert Brooke ou de Siegfried Sassoon. Herbert Reed diz que a guerra, aspas, não fez qualquer diferença para a nossa poesia, fecha aspas. Para expressá-la, e cito, a técnica imagista teria sido tão adequada como qualquer outra. Fim de citação. Já David Perkins acredita que os poetas que combateram na guerra deixaram marca duradoura. E cito: o que eles atravessaram iria tornar as convenções literárias durante as 2 gerações que se seguiram. Experiências por eles sofridas foram repetidamente evocadas como prototípicas para revelar a essência da condição humana. Extremo horror físico, violência, a morte onipresente, a falta de sentido e a futilidade do esforço individual, o sentimento de que o homem é sujeito a uma invisível e aparentemente insana burocracia, o cego turbilhão da história, despedaçando a vida privada. Fim de citação. A Segunda Guerra inova completamente a prática dos conflitos armados. Se a guerra entre os helenos envolvia diretamente no corpo a corpo os combatentes e oferecia maiores oportunidades para o heroísmo individual, se as guerras europeias do século XVII e XVIII criaram condições para uma maior preservação dos combatentes individuais pela introdução das armas de fogo e a participação da cavalaria, sem contudo eliminar o combate individual, se a Primeira Guerra Mundial pôs, antes do enfrentamento individual, as barreiras da trincheira, do gás letal, do obus e dos primeiros tanques de guerra, a Segunda Guerra reduziu ainda mais as oportunidades do confronto corpo a corpo pela introdução dos bombardeios aéreos, dos ataques maciços com os tanques blindados e a utilização da bomba nuclear. Esses fatores distorcem as relações entre os combatentes, o sentido de participação dos soldados e as reações do poeta, combatente ou não, face ao drama envolvente. Os poetas da Segunda Guerra, diz Babette Deutsch, distinguem-se dos da Primeira por serem mais libertos de entusiasmos românticos e iradas desilusões. Aparece um novo tipo de poeta, que é o que aporta o conceito da objeção de consciência. Os poetas se deram conta de que, aspas, não podiam oferecer nada adequado à proporção da catástrofe na qual se viu envolvida a humanidade. A agonia, o sentimento de lealdade que cercava e invadia os poetas tornavam-se irreprimíveis. Fim de citação. A crítica atribui em parte essa atitude à carga de uma prévia poesia de extraordinário vigor, a de Eliot e Pound, que prepararam a nova geração para uma certa desilusão com o mundo e a incapacidade do poeta de contestá-la. E cito os versos de Oden escritos em dezembro de 1940. Aspas, a linguagem torna-se inútil, porque não há palavras com que possam os poetas parar a guerra ou produzir qualquer alívio à sua intolerável dor. Fim de citação. Em uma cerimônia comemorativa dos 40 anos da invasão da Normandia, no dia 6 de junho de 1984, o presidente dos Estados Unidos da América, Ronald Reagan, dirigindo-se aos remanescentes da operação, disse as seguintes palavras:
Olho para os senhores e penso nas palavras do poema de Steven Spender. As palavras são: os senhores são homens que lutaram pela vida e deixaram o vive do ar assinado por sua honra. Fim da citação dentro da citação. Reagan não devia saber quem era Steven Spender. E seu ghostwriter provavelmente não sabia que o autor da citação era comunista e que os versos reproduzidos nada tinham a ver com a guerra. De fato, o poema I Think of Those Who Were Truly Great deve ter sido escrito em 1933, 3 anos antes do início da Guerra Civil na Espanha, para onde o poeta foi enviado pelo Partido Comunista da Grã-Bretanha, a fim de integrar as brigadas internacionais, com a recomendação explícita, segundo dizem, do presidente do Partido Comunista, Harry Pollitt: Go and get killed. We need a Byron at our movement. Partam e deixem-se morrer. Precisamos de um Byron no nosso movimento. Spender não foi morto, nem escreveu poemas edificantes para a causa comunista. Ao contrário, no poema Two Armies, escreve: todos ficaram tão nervosos e sentiam tanto frio que, sem exceção, passaram a odiar a causa e as palavras distantes que os tinham trazido para o cenário da guerra, mais terríveis do que as balas a que se expunham. Fim de citação. À noite, e continua, quando os dois inimigos dormem, quando as metralhadoras silenciam, um sofrimento comum embranquece o ar com as suas respirações e faz de ambos um só, como se esses inimigos estivessem dormindo nos braços um do outro. Estes não eram certamente os versos que Mr. Pollitt esperava receber de seu enviado. Spender não conseguiu ser mobilizado para a Guerra de 39. Sua constituição física não o permitiu. Integrou, no entanto, o Auxiliary Fire Service, aliviando os sofrimentos ocasionados pelos bombardeios nazistas sobre Londres. Mais uma vez, seus poemas dessa época, 1940-44, são de compaixão pelos combatentes de ambos os lados e do horror à guerra. Chega a dizer que um maior mal abateu-se sobre um mal menor para causar-lhes uma pior derrota. Essas palavras, que aparecem num livro de 1953, parecem chocantes, pois já a essa época eram conhecidos os horrores praticados pela Alemanha nazista durante a guerra. Mas refletiam a desilusão do poeta, um grito lancinante e impotente. Aspas, sinto-me desamparado, como um mundo solitário viajando pelo espaço, sem fé ou destino, e sem estrela, cujos raios apontem para uma cruz, em que possa acreditar, uma infinita necessidade de expiação. Falemos da França. Um dos mais belos hinos nacionais, La Marseillaise, que incita o patriotismo dos franceses, convocando-os às armas para a defesa da liberdade, foi escrito a pedido do prefeito de Estrasburgo pelo capitão de engenharia Claude-Joseph Rouget de Lisle, ao calor de um banquete naquela cidade. Ao falar da beleza do hino, me refiro especificamente à sua música de autor desconhecido, pois a letra é de uma violência insuportável. É bom lembrar que a letra foi escrita para servir de chanson de marche para os voluntários de Montpellier e Marselha, que se apresentaram para a guerra contra a Áustria, e só muito posteriormente foi adotado como hino da França. O texto do hino é enorme, e dele só se executam das 12 as 2 primeiras estrofes. As demais falam dos embates sangrentos contra a tirania monárquica e o invasor estrangeiro. 2 estrofes extras foram escritas para serem cantadas pelas crianças. E, felizmente, morreram no berço. As estrofes, não as crianças. São precisamente as mais explicitamente encomiásticas da honra de morrer pela pátria. E cito aqui parte dessas estrofes. Entraremos na arena quando lá não mais estiverem nossos ancestrais.
Ali encontraremos a poeira que deixaram e as marcas de suas virtudes, menos invejosos de sobrevivê-los do que de compartilhar seus ataúdes. Teremos o sublime orgulho de vingá-los e seguir-lhes as pegadas. Para ser cantado por crianças. Os poetas da guerra da França, de 1914, se dispostos a lutar pela pátria, pensavam menos na honra e na glória de por elas dar a vida, do que na desolação dos desastres que presenciavam na solidão da trincheira, na saudade da amada, no receio de não voltar a vê-la. O mais famoso é, sem dúvida, Guilherme Apollinaire. Nascido italiano, filho de uma nobre polonesa e de pai desconhecido, provavelmente um soldado italiano, Apollinaire viveu na França desde menino. À parte, razões talvez de ordem psicológica, seu desejo de adquirir a nacionalidade francesa certamente pesou na decisão de alistar-se como voluntário do exército francês no início da Primeira Guerra. Desejo que só se materializou em 1917, depois de o poeta ter sido alcançado na cabeça por um obus inimigo, um ano e meio antes de morrer, em 1918, não do ferimento de guerra, mas vítima da gripe espanhola. E aqui não podemos deixar de evocar os destinos de Byron e de Rupert Brooke, que morreram ambos de septicemia e não de combates na guerra. Apollinaire escreveu 2 livros durante o período em que esteve no front, Caligrama e Poemas à Lua. O primeiro, que com Alcohol compõe as obras mais conhecidas do poeta, foi publicado enquanto ele ainda vivia. O segundo só foi editado quase 4 décadas após a sua morte. Escritos durante a guerra, pouco falam dela. Falam do amor, estando de início o poeta inteiramente tomado por intensa paixão por Louise de Coligny-Châtillon, a Lu, de quem fala em muitos de seus poemas, inclusive nos famosos Caligramas, e que, após um curto período em que compartilhou a violência dos sentimentos do poeta, dele se afastou, tomada por outro amor. O poeta não se cansa de evocar a amada, às vezes com vívidas imagens sensuais. Num diz: Tes seins sont les seuls robustes que j'aime. Ton souvenir est la lanterne de repérage qui nous sert à pointer la nuit. En voyant la large croupe de mon cheval, je pense à tes anges. Teus seios são os únicos obuses que eu amo. Tua lembrança é a lanterna de busca que nos serve para apontar a noite. Ao ver a ampla garupa de meu cavalo, é as tuas coxas que penso. Em outros, assemelha os canhões a membros genitais, cuja ereção permanente, a explosão e coice que trazem são associações eróticas. Quanto à guerra em si, a guerra de que participou, e que foi considerada por alguns como o maior desperdício de vida de jovens que a mais se viu, Apollinaire tinha uma visão puramente estética, que la guerre est jolie, como é bela a guerra. Lê-se em um de seus caligramas. La guerre est une chose charmante, a guerra é uma coisa encantadora, escreve a Sônia Delaunay em 1º de agosto de 1915, 8 meses depois de sua incorporação ao exército francês. Ne pleurez donc pas sur les horreurs de la guerre, não chorai sobre os horrores da guerra, no poema precisamente intitulado Guerra. Frases que fazem evocar a de Rupert Brooke ao chegar ao front quase no mesmo ano. Aquelas palavras de Come and die, it will be great fun. A Segunda Grande Guerra não viu a presença de um grande poeta no front. O nome que a todos ocorre é Paul Éluard, mas não é um poema de guerra, mas um poeta da Revolução. Éluard não lutou com fuzil, mas com a pena. Durante a ocupação da França, não cessou de encorajar com seus poemas aqueles que resistiam à ocupação. Dessa época são Le Livre Ouvert, Sur les pentes inférieures, Le Livre Ouvert, número 2, Poésie et Vérité, Les 7 poèmes d'amour en guerre
Le Lis, La Table, todos esses escritos em 1940 e 1944. Mas todos se obscurecem diante do poema Liberté, que se tornou a bandeira da resistência. Já se comentou que Éluard atingiu o ápice de Nomeada por razões mais políticas do que poéticas, e esteve quase esquecido quando de seu centenário por razões mais poéticas do que políticas. Para nós do Brasil, é importante não ignorar o papel que teve um brasileiro na divulgação do famoso poema Liberté. Foi Cícero Dias, o pintor pernambucano que vivia em Paris e era amigo do poeta, quem, a seu pedido, correndo o risco de ser revistado por onde iria passar, de trem, pela França ocupada e pela Espanha franquista, levou costurado na roupa o manuscrito do poema para ser entregue à Embaixada Britânica em Lisboa, que por sua vez o remeteu a Londres. Traduzido para diversos idiomas e impresso aos milhares de exemplares, o poema foi jogado pelos aviões ingleses nas áreas do continente onde havia tropas aliadas ou resistentes à ocupação alemã. René Char. René Char é poeta e combatente. Sua radical honestidade com as duas vocações o impele a não poetizar o combate. Com a arma na mão, é o maquis em tempo integral. Ele mesmo diz, em um dos billets à France Cruelle, datado de 1941, não desejo publicar em revista os poemas que te envio. A compilação de onde os extraio, na qual trabalho, a despeito das condições adversas, poderá ter seu título Seul de Mer, apenas resistem. Mas repito que ficarão inéditos enquanto não se produza algo que revire completamente a indizível situação na qual estamos mergulhados. Muitas razões vêm, em parte, do inacreditável e detestável exibicionismo de que dá testemunho desde junho de 1940 uma boa parte dos intelectuais, entre aqueles cujo nome outrora era precedido de um favorável prestígio, de uma certeza de solidez para quando chegasse a aprovação, que não era difícil de prever. Fim de citação. Char se referia ao grande número de revistas clandestinas que durante a ocupação surgiram na França para abrigar os poemas da resistência. Delas disse também Benjamin Péret, outro surrealista e revolucionário, em 1945, num panfleto intitulado Le Déshonneur des Poètes, a desonra dos poetas, que nem um só dos poemas ali publicados dépasse le niveau lyrique de la publicité pharmaceutique, supera o nível lírico da publicidade de um anúncio farmacêutico. O ataque de Benjamin Péret era sobretudo dirigido a poetas como Aragon e Éluard, cujo lirismo fácil pretendia mobilizar as consciências nacionais. Péret atacava violentamente aqueles que, a seus olhos, haviam instrumentalizado a poesia ou que a tinham entibiado, afogando-os nos bons sentimentos. Char endureceu sua palavra, fugindo a qualquer concessão ao gosto popular, com isso adquirindo a reputação de um hermetismo de clausura. Da determinação com que manteve o propósito de nada publicar durante a guerra, fez prova o livro Char, dans l'atelier du poète, elaborado por sua viúva, Marie-Claude Char, que reúne, em elaborada apresentação, todo o material recolhido entre os papéis do poeta após a morte. Nas quase 2.000 páginas de texto, nada aparece como tendo sido escrito no período de 40 a 45, quando, fim da guerra, o poeta publicou seus escritos, no livro já mencionado. A questão do engajamento político-social do poeta traz à tona a da responsabilidade ética face aos problemas capitais da desigualdade e da violência na sociedade, não em termos particulares de seu contexto físico imediato, mas diante do problema do mal epitomado na guerra, em especial nos casos de violência extrema, como o genocídio. Brecht, em seus poemas de Swedenborg, no início da Segunda Grande Guerra, diz que falar de árvores nos dias de então seria quase um crime,
porque isso suporia um silêncio sobre o horror do que estava acontecendo. Com essa frase, prenuncia Adorno, a quem se atribui ter dito, a propósito da publicação do poema Todesfuge de Paul Celan, fuga de morte, a palavra fuga aí usada no sentido musical e não no sentido ordinário de escape, que não se podia escrever poemas depois de Auschwitz. A citação é incorreta. O texto completo das palavras de Adorno são, aspas, a crítica da cultura é confrontada com o último estágio da dialética entre cultura e barbárie. Escrever um poema após Auschwitz é barbárie. Isso corrói também a constatação de que se tornou impossível escrever poesia hoje em dia. Fim de citação. Pode-se dizer que a reflexão de Adorno era sobre algo mais amplo do que a tragédia de Auschwitz ao denunciar a incapacidade humana, ou a do poeta em particular, de pôr em palavras toda a extensão da dor e do sofrimento do homem contemporâneo submetido aos horrores da guerra. Sem outro tema que não o indizível horror do Holocausto, no qual perdeu seus pais, Paul Celan continuará a escariar a ferida deixada na sua alma, da qual só se livrará pelo suicídio. Algum tempo mais tarde, de haver escrito o texto acima mencionado, a oportunidade se ofereceu para que os dois se encontrassem, Adorno e Celan, quando, passando uma temporada em Cismarian, nos Alpes suíços, com a mulher e o filho, soube Celan que Adorno se encontrava nas proximidades. Adorno, na época, preparava um estudo sobre Celan, que ele considerava o maior poeta vivo em língua alemã. Mas o encontro não se deu. Não sei se a essa altura já havia Adorno publicado o que pode ter sido uma retratação do que antes dissera, ou uma refutação do sentido que havia sido atribuído às suas palavras anteriores, quando escreve, aspas, o sofrimento perene tem tanto o direito de expressar-se quanto tem o torturado de gritar a sua dor. Portanto, pode-se considerar errado dizer que nenhum poema pode ser escrito após Auschwitz. Obviamente, uma retratação. Quanto às palavras, Adorno rendia-se ao sentimento expressado por Raquel Ertel a respeito dos poetas Yiddish que sobreviveram ao genocídio. Palavras dela, escrever era uma obrigação, uma manifestação quase biológica de viver. Analisando as posições de Brecht e de Adorno, pode-se perceber que se referem a coisas distintas. O que queria dizer Brecht, poeta engajado, é que a poesia não podia ser fútil e debruçar-se sobre nada que não fosse o sofrimento humano, cujas proporções ele não tinha como avaliar, mas o sofrimento de todos os homens, em qualquer latitude, explorados pelo capitalismo mercantil. Adorno falava da poesia sobre a dor. Não via possível o poeta narrar o horror do Holocausto. A poesia pode continuar o seu curso, porém, pois o Holocausto não esgota as possibilidades da visão poética. Na realidade, muita poesia se escreveu em Auschwitz e depois de Auschwitz sobre os terríveis sofrimentos das vítimas do Holocausto. Com benefício da distância, assim como com o conhecimento dos nossos novos desafios para o poeta, diante das recorrentes e sucessivas tragédias genocidas, terroristas, torturadores e violadores das mais elementares regras de respeito aos direitos humanos, por toda parte, podemos generalizar o sentido da preocupação expressada pelo filósofo alemão, dizendo que o risco específico de escrever sobre o Holocausto e não após o Holocausto é o de, ao tratar do sofrimento dele exposto, o poeta caia no moralismo sensacionalista. O apresente uma macabra fascinação pelo horror, desprovida de substância intelectual, deficiências ambas facilmente detectáveis no poema intitulado precisamente After Auschwitz, onde a poeta americana Annie Sexton escreve, aspas, raiva negra como um anzol me atormenta. Cada dia um nazista pega uma criança às 8 horas da manhã e a prepara numa frigideira para o café da manhã.
Não se pode diminuir o horror representado pelo Holocausto, mas seria um equívoco centralizar nesse episódio infame a cadeia de atos desumanos que se estende desde tempos imemoriais, dos genocídios bíblicos aos mais presentes. Há uma constância e uma redundância no sadismo que torna permanentemente atual a revolta e o protesto. Deles não pode furtar-se o poeta, se fulminado por sua visão. Quando esta o assoma, tem ele, a obrigação de alçar-se ao nível do horror que pretende evocar, anatematizar ou descrever. Mas não é o horror, seja ele o da guerra, recorrente, universal, desumano, ou o permanente, presencial e urbano, a única realidade a ser velada pelo poeta. E é possível, sim, falar de árvores e da inefável percepção do poeta do que há de belo na natureza, na forma, na esperança e no amor. Muito obrigado. Bom, então agradecemos a Geraldo Holanda Cavalcante, que nos proporcionou uma viagem percorrendo vários espaços e temporalidades do século VIII a.C. ao século XX, da Grécia Antiga à França, Inglaterra, Estados Unidos. Ele apresentou com erudição e clareza os principais nomes do período, distinguindo a poesia na guerra da poesia sobre a guerra, estabelecendo também as diferenças entre a natureza da poesia da Primeira Grande Guerra Mundial e a da Segunda Grande Guerra. E concluiu salientando que o horror bélico, por mais grave e odioso que seja, não deve monopolizar ou restringir o ânimo e o alcance da palavra do poeta. Geraldo hoje nos ofereceu a síntese de um capítulo de seu excelente livro A Herança de Apolo, de 2012, no qual há uma seção de 47 páginas dedicada aos poetas engajados de várias latitudes e onde se percebe uma fina ironia frente a alguns artistas que atacam um sistema ditatorial para fazer subrepticiamente o elogio de outras formas de opressão. Nesta seção de seu livro, Geraldo alude também a poetas brasileiros, hoje excluídos em função da natureza de sua palestra, e sobre os quais tecerei aqui rapidíssimas considerações como um simples complemento à fala de Geraldo. Não há como não citar o Drummond, de Sentimento do Mundo, de 1940, e A Rosa do Povo, de 1945, e que, em 1942, como Geraldo já tinha afirmado, prefaciou a edição de Poemas Ingleses de Guerra, traduzidos por Abigail Renaud. E vocês vejam aí na reprodução da capa, né, como, de alguma maneira, o ombro do soldado, o ombro direito, se confunde com a própria paisagem, né? Nessa imersão telúrica da confluência do poeta e da terra que vai acolhê-lo. E entre esses poetas de guerra traduzidos, nós temos o onipresente nome de Robert Brooke, que é o poeta mais representado com 3 poemas, e que foi morto aos 28 anos, e, como lembrou o conferencista, era, segundo Yeats, o mais belo jovem da Inglaterra à época. Drummond, com a mesma veemência com que repudiou o nazifascismo, por algum tempo celebrou a vitoriosa União Soviética, antes de exprimir uma visão desencantada que vai aflorar em Lição de Coisas, 1951. E, mais recentemente, em 67, Ferreira Goulart publicou No Vietnã, Por Você, Por Mim. E esse poema foi traduzido para o vietnamês
e foi distribuído entre os guerrilheiros vietnamitas. Então é curioso, né? Como houve Cícero Dias distribuindo a Liberté e agora um poema brasileiro circulando também no calor da Guerra do Vietnã. Mas nesses dois casos, tanto do Goulart quanto do Drummond, nós temos uma voz nacional tomando partido em conflitos internacionais. E, paralelamente a isso, há um lindo poema sobre os mortos brasileiros na Segunda Guerra e escrito por uma artista, em geral, considerada alheia às questões sociais, que é Cecília Meirelles, autora de Pistoia, Cemitério Militar Brasileiro, publicado em 1955, numa tiragem restrita pela Philobiblion, com ilustrações de Manuel Segalar. E, para terminar, mesmo em poetas essencialmente líricos, vez por outra é quase inevitável a atração pela nota social. Essa nota social aflora, se não explicitamente sobre a guerra, ao menos contra os desmandos e a arbitrariedade do poder. É o que se percebe, vamos ver agora, num poema datado de um poeta que pouco escreve sobre a temática social, um poema datado da segunda metade da década de 1960, portanto, em plena ditadura militar, e do qual, desse poema, eu lerei um fragmento intitulado, ironicamente, Coplas em Louvor dos Generais, todo em hexassílabos e rima única nos versos pares. Cito um fragmento. Dos generais se sabe terem virtudes tais que em nada se comparam aos apenas mortais. Neles tudo se encontra em atributos do mais, não lhe maculam mesmo as faltas veniais. Por isso tão distantes parecem os generais, como tudo que é grande, certo medo nos traz. O silêncio das ruas, o pudor dos jornais e o sono tranquilo dos nossos marechais, o espantalho da guerra, as glórias oficiais e até mesmo, por vezes, a esperança da paz. O autor deste poema é Geraldo Holanda Cavalcante. Obrigado. Muito obrigado, Antônio Castequim, e pela surpresa da leitura desse poema. Muito obrigado. A próxima conferência, nesse ciclo, Um Século de Guerra, sob a coordenação do acadêmico Merval Pereira, será no dia 9 de dezembro, terça-feira, às 17h30, neste mesmo local. A conferencista será Mary Del Priore, e o título da conferência será Tempestades de Papel e Aço, Blaise Cendrars na Grande Guerra. A propósito, eu não mencionei Blaise Cendrars entre os poetas franceses da Primeira Guerra, mas nela perdeu ele um braço e um filho. Outros eventos serão a mesa redonda no Petit Trianon, em homenagem ao centenário do sócio correspondente Otávio Paz, no dia 4 de dezembro, às 17h30, sob a coordenação do acadêmico Alberto Venâncio Filho, tendo como participantes os acadêmicos Eduardo Portela e Celso Laffer, e Eduardo Jardim e Beatriz Paredes, esta embaixadora do México. E na mesma data, às 18 horas, no programa Música de Câmara na BL, a Orquestra Jovem de Paquetá, sob a regência do maestro Bruno Jardim. Está encerrada a sessão.